Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre população. Então a gente vai falar sobre questões demográficas de um território. E quando a gente fala sobre demografia, a gente está estudando sobre a distribuição da população no espaço. Então, estudo da população. E essa demografia, além de nos dar um dado absoluto da população, elas nos mostra o quanto essa população ela está distribuída. Se essa população ela está distribuída de forma homogênea no território ou de forma heterogênea, se essa população como é que essa população ela vive economicamente, como é que essa população está distribuída em faixa etária, se essa população ela é mais idosa, ela é mais adulta, ela é mais jovem, porque através desse estudo é que um governo ele vai distribuir fazer suas políticas públicas para atender essa população. Por quê? Se essa população desse país ela for essencialmente idosa, então o investimento de políticas públicas ela tem que ser eficientemente para atingir esse público em previdência, em saúde, porque é onde essa população mais necessita. Além disso, a gente precisa entender alguns conceitos como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, porque é através do estudo desses conceitos que a gente vai entender se há um crescimento populacional ou se a população desse país está regredindo. É, aqui tem um gráfico, como vocês estão observando aí, que mostra o crescimento populacional no mundo. Então, desde 1970 há uma perspectiva para 2050. Então, quando a gente analisa bem, a gente está percebendo que a população mundial ela está em constante crescimento. Ó, na década de 50, a população mundial era de 2,5 bilhões. 70 foi para 3,7. 90, 5,3. 2008, 6,7. Hoje, 2021, a gente aí está próximo aí de 8 bilhões de pessoas, e aproximadamente aí 8 bilhões de pessoas. 2030, a expectativa daqui a 9 anos é que a população chegue a 9,3 bilhões de pessoas. Em 2050, 9,2 bilhões. Então a gente percebe que a população mundial ainda está em crescimento. Mas se nós fazermos uma leitura mais específica desse gráfico aqui, a gente percebe que em décadas o gráfico, o crescimento de 50 a 70 foi um crescimento grande, de mais de 1 bilhão. Se a gente percebe aqui o crescimento de 70 para 90, foram quase 2 bilhões de pessoas. E quando a gente analisa de 30 até 2050, o crescimento é de menos de 1 bilhão de pessoas, ou seja, a população mundial continua crescendo, agora num ritmo menos acelerado. Por quê? Porque se nós formos fazer um exemplo, pegar o Brasil como exemplo. Hoje, essa nova geração é uma geração que não está tendo uma taxa de fecundidade elevada, diferentemente da geração dos nossos avós. Se a gente perceber, os nossos avós, quantos filhos tinham? Era 10, 12, 15 filhos. Tinha família até que chegava com é, 20 filhos por casal. E hoje, essa nova geração é dois, é um, às vezes não quer ter nenhum filho. Tudo isso se chama planejamento familiar. Isso só foi possível devido a uma maior acessibilidade no sistema educacional, uma maior acessibilidade no sistema de saúde. Isso nos permitiu, de certa forma, um controle da nossa taxa de natalidade, coisa que os países desenvolvidos já tinham conseguido há décadas anteriores.
Então, o que o Brasil vive hoje, nesse controle da sua taxa de natalidade, essa estabilização, países europeus, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Nova Zelândia, já vivenciaram isso há décadas passadas. Então, a única faixa hoje de países que tem um crescimento, apesar que o Brasil ainda tem uma taxa de crescimento positiva, então a população brasileira ainda está crescendo, agora num ritmo menos acelerado. Se a gente fazer um comparativo aqui, ó, ali na década de 60, 70, 80, a taxa de fecundidade do Brasil ali estava em torno ali de 6 filhos. Hoje é menos de 2 filhos por casal. Então, se nós formos ver os países do continente africano, alguns países da América Latina e da Ásia, a gente vê naqueles países uma taxa de natalidade ainda muito elevada. Então, o crescimento populacional desses países está fazendo com que o crescimento da população mundial ainda esteja em crescimento. População absoluta e relativa, os espaços populosos e povoados. Então, dois conceitos interessantes que a gente precisa entender. O que é a população absoluta e o que é uma população relativa. Quando a gente fala de população absoluta, a gente está nos referindo à população total daquele país. O quantitativo de quantas pessoas moram ali naquele determinado local. Vamos lá, vou pegar o Brasil. O Brasil tem uma população absoluta hoje de 212 milhões de pessoas. Então, essa é a população absoluta. Sabendo da população absoluta, a gente precisa entender se esse local ele é populoso ou pouco populoso. Mas como é que saber se essa região é populoso ou não populoso? Se esse país tiver uma população absoluta grande, então é considerado um país populoso. Se esse país tiver uma população absoluta pequena, então é pouco populoso. Eu vou mostrar um gráfico a vocês aqui dos cinco países mais populosos do mundo. Está aqui, os 5 países mais populosos do mundo e os 5 países menos populosos do mundo. Então, a China tem uma população hoje de 1 bilhão, 1,4 bilhões de pessoas. Então, é a maior população absoluta do planeta. A Índia vem logo em seguida, com a população absoluta de 1 bilhão, 366 milhões, 417.756 habitantes. Então, essa é a população hoje indiana. Perspectiva é que a Índia ela ultrapasse a China em termos populacional daqui a uns anos, viu? Que a taxa de fecundidade indiana ela é maior do que a chinesa. Para que você tenha ideia, quando a China estava nessa explosão demográfica monstruosa, o governo chinês implementou a política do filho único. Então, era por lei proibido um casal chinês ter mais de um filho por casal. Agora, ali por 2013, 2014, o governo chinês revogou essa lei, permitindo que um casal chinês tenha mais de um filho. Mas me parece que não houve muito efeito não, porque a própria população chinesa agora, ela não está tendo muito filho. Tudo isso é um reflexo da melhora do padrão de vida do povo, está tendo acesso a mais, uma qualidade de vida melhor, então isso se reflete numa diminuição de filhos. Os Estados Unidos é a terceira maior população do mundo, com a população de mais de 326 milhões de habitantes. Em seguida vem a Indonésia, com população aí em torno de 270 milhões de habitantes. O Brasil, que ocupava há 2 anos atrás a posição de quinta maior população do mundo, perdeu a posição para o Paquistão, que tem uma população aí de mais de 216 milhões. E no próximo ano, para que você tenha ideia, o Brasil vai perder a sexta posição para a Nigéria. A Nigéria hoje ela tem uma taxa de natalidade muito elevada e a perspectiva é que no próximo ano, 2022, o Brasil seja a sétima maior população do mundo e a Nigéria seja a sexta população. Então, isso quer dizer, como eu já falei anteriormente, então nos últimos anos,
a taxa de fecundidade do Brasil caiu muito, muito. Então, essa nova geração aí está tendo uma quantidade de filhos muito reduzida. Isso está se refletindo no crescimento populacional brasileiro. E logo em seguida a gente tem aqui os países menos populosos. Então, a gente tem o Vaticano com uma população menor de que 1.000 habitantes. Temos Nauru com uma população mais de 10 mil habitantes. Tuvalu com mais de 11 mil. Palau com mais de 21 mil. E Mônaco com mais de 30 mil habitantes. Então, esses são os países menos populosos do mundo, então, que tem a menor população absoluta. População relativa. Como é que a gente vai compreender essa questão da população relativa? A população relativa de um país, ela se calcula da seguinte forma. Então, quantos habitantes vivem por quilômetro quadrado? Então, a gente pega a população total, absoluta, e divide pela área. Aí a gente vai saber quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. No Brasil, a média de pessoas por quilômetro quadrado é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, isso é uma média geral. Logicamente que tem regiões que têm uma população absoluta maior, logicamente que tem regiões no Brasil que tem uma densidade demográfica maior e outras menor. Vai depender muito do desenvolvimento econômico de cada região. Então, a região sudeste tem mais de 100 pessoas morando por quilômetro quadrado. Se a gente vir para o norte e nordeste do país, tem uma lacuna ali habitacional muito forte. Tem regiões ali no norte que mora uma pessoa por quilômetro quadrado. Então, essa questão de densidade demográfica vai se refletir muito o desenvolvimento de cada região. Então, sabendo disso, a gente vai saber se esse território ele é povoado ou não povoado. O território brasileiro tem uma população absoluta grande? Tem. É populoso? É, mas não é povoado. Por que não é povoado? Porque ele tem uma baixa quantidade de pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Então, a gente vai ter, com isso, um território poderá ser povoado. Então, povoado é como vive muitas pessoas por quilômetro quadrado. E a gente pode utilizar esse termo aqui, hercúmeno. É interessante que você aqui, preste atenção nisso aqui, porque é sinônimo. Então, a questão tanto pode trazer povoado como hercúmeno, que é a mesma coisa. E não povoado, que também pode ser trocado por a palavra anercúmeno. Então é interessante, como um país ele não é povoado, é o caso do Brasil, porque vive poucas pessoas por quilômetro quadrado. Está aqui uma imagem do globo terrestre, do planeta Terra, e você vê alguns espaços luminosos. Então observa aqui os Estados Unidos. Então aqui nessa parte aqui é mais o Canadá também, a gente tem que saber disso aqui é o território canadense, para cima. E aqui em torno aqui para baixo aqui é o território norte-americano. Então, os Estados Unidos aqui, vou mostrar uma seta aqui, você vê que é bastante iluminado o território americano. Isso nos diz o seguinte, o que é que isso nos diz? Que essa região aqui, ela é uma região extremamente povoada. Então, existem muitas pessoas vivendo por quilômetro quadrado, principalmente na costa leste americana. Vou fazer um risco aqui central aqui. Aqui, nessa faixa aqui, é a costa leste. Então, a gente percebe que nessa região aqui, há uma maior concentração populacional. Já nessa costa oeste americana, é povoada, mas com intensidade menor. A Europa aqui, vou mostrar aqui, fazer um círculo na Europa aqui, para você ver o quanto o continente europeu ele é povoado. Então tem muita gente vivendo por quilômetro quadrado. Aqui o Japão, aqui, você pode ter ideia, bastante povoado. A China, que é essa parte aqui, essa parte aqui é a China. Então veja bem, essa costa leste chinesa aqui é muito povoada, viu? Muito povoada. A maioria da população chinesa se localiza nessa costa leste aqui. Já
O Canadá é um exemplo à parte, pessoal. Veja, o Canadá, isso aqui tudo, isso aqui é Canadá. Veja que a maioria da população canadense se localiza aqui, nessa faixa aqui, próxima aos Grandes Lagos. Então, mais ao sul do Canadá. Então, e essa parte aqui é completamente desabitada. Então, o Canadá não é considerado um país povoado, é pouco povoado o território canadense. Também por questões naturais que a gente vai ver daqui a pouco, porque fatores naturais também contribuem ou não para a fixação da população. E essa parte norte do Canadá aqui é gelo puro. Ninguém vai morar no gelo, né? Veja que o continente africano não é muito iluminado, então você pode, que são poucas pessoas por quilômetro quadrado, e o território brasileiro, você pode ver que a maioria da população, ela se localiza aqui, ó, tanto na região sudeste como na região litorânea. Então é os espaços mais luminosos. Entrando para o litoral, entrando aqui um pouco mais adentro do nosso território, a gente percebe que o nosso território não é bem povoado. Essa imagem nos mostra bem a situação do Brasil. Então veja bem, ó, essa parte aqui litorânea brasileira, veja, ela é bem iluminada. Então veja, a parte litorânea do Brasil é bem iluminada. Por que é bem iluminada? Então, porque há uma maior concentração. As grandes capitais do Brasil se localizam muito nas regiões litorâneas. E são mais ricas, economicamente são mais dinâmicas, e isso faz com que haja uma atratividade maior. Quando a gente compara a região sudeste, pessoal, e uma parte aqui tem uma região sudeste do Brasil, um pouco da região centro-oeste, mas aqui, focada aqui, região centro-oeste, mas aqui a gente tem aqui a região central, aqui a região São Paulo, principalmente. E a gente percebe aqui nessa região um espaço muito luminoso, porque São Paulo é o estado mais rico. A região sudeste é a região mais rica. E isso faz com que haja uma concentração populacional muito forte. Então, quanto mais rica, quanto mais dinâmica é o território, é a região, então maior vai ser a concentração populacional. Porque qualquer habitante de determinado local, ela tem a perspectiva de crescer e se desenvolver. Então, ela procura essas regiões que vai lhe ofertar essa possibilidade de um maior crescimento. Quando a gente parte para o interior, a gente percebe bem no nosso interior que há espaços pouco iluminados. Isso quer dizer que essas regiões são poucas habitadas. Então a gente tem regiões muito povoadas no território brasileiro, que é a região sudeste, e o litoral brasileiro, mas o nosso interior é extremamente despovoado. Então o Brasil ele tem aí um descompasso muito forte. Alguns fatores que são responsáveis por essa distribuição desigual. Então, existem três fatores: fator natural, o fator econômico e o fator histórico. Então, esses três fatores aqui são responsáveis pela distribuição da população num determinado local. O que é um fator natural? Está aqui essa imagem aqui, ó, vou mostrar aqui, isso aqui é um deserto. Um fator natural pode ser um deserto, uma região de muito gelo, uma floresta. E esses fatores eles não favorecem muito a fixação da população. Quem é que quer morar em um deserto? Quem é que quer morar em uma região muito gelada? Quem é que quer morar em uma região montanhosa? Você subir e descer todo dia um alto relevo. Então, quem é que quer morar dentro de uma floresta equatorial? Então, é muito difícil uma população ela se fixar nessas regiões, nessas áreas de condições naturais desfavoráveis. Então, ela procura muita população a se fixar em uma região que apresente umas condições mais favoráveis, como uma planície próxima a rios. Então, isso tudo facilita a fixação da população ou uma região litorânea. Isso ajuda bastante a fixação da população.
Outro fator importante aqui é o fator econômico. Então, uma região economicamente mais rica, mais desenvolvida, como foi que eu mostrei aqui na figura anterior, que foi a região sudeste, São Paulo, por exemplo, então é uma região que é um atrativo. Ela atrai uma quantidade populacional maior do que outras regiões, pelo simples fato dela ser uma região mais rica. E isso favorece que haja uma migração em massa para aquela região. Já uma região mais pobre, como uma região desértica, de muitos problemas naturais, climáticos, elas desfavorecem a fixação da população. E por último, fatores históricos. Historicamente, regiões que sempre foram povoadas, elas têm uma tendência sempre a ser. A Europa, se a gente for analisar, no passado, ela sempre foi povoada. O Oriente Médio, aquela faixa ali, sempre também foi povoada. Então, nos dias atuais também elas são bastante povoadas aquela região. Então, esses são os três fatores que contribuem ou não para a fixação da população. Então, alguns crescimento populacional, eles estão muito focados nesses indicadores. Então, esses indicadores vão mostrar se está havendo ou não um crescimento populacional. Então, a gente tem aqui a taxa de natalidade, taxa de fecundidade e taxa de longevidade. Então, essas taxas aqui que a gente vai discutir, vai mostrar se a população desse determinado local está em crescimento, está em reposição ou está em decrescimento. Então, taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade é a quantidade de nascidos. Então, o número de nascidos multiplica por 1000 e divide pela população absoluta. Então, a gente vai conhecer aí de quanto é essa taxa de natalidade. Taxa de mortalidade é o número de óbitos. Multiplica-se por 1000 e divide pela população absoluta. E a gente sabe quantas pessoas aí estão morrendo daquele determinado local. Então, daí a gente conhecendo tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade, a gente consegue saber se esse crescimento populacional ele é um crescimento positivo ou se ele é um crescimento negativo. Então, veja bem, com esses indicadores, tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade, a gente cria a forma do chamado crescimento vegetativo ou crescimento natural. Então, é importante que vocês entendam, quando a gente fala crescimento vegetativo, a gente também está se referindo a crescimento natural, é a mesma coisa. Mas os vestibulares eles gostam mais de utilizar essa expressão aqui, crescimento vegetativo. O que é um crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Quando a gente faz essa diferença, a gente sabe se está havendo crescimento ou se essa população está decaindo com o tempo. Então, se está nascendo mais gente do que morrendo, então o crescimento vegetativo ele é positivo. Se está morrendo mais gente que nascendo, então esse crescimento vegetativo ele é negativo. Então aqui tem aqui as três questões que eu falei: o crescimento positivo, quando está nascendo a taxa de natalidade for maior do que a taxa de mortalidade. Quando a população é apenas de reposição, quando o número de nascidos é igual à taxa de mortalidade, então está morrendo 1000, está nascendo 1000, então aí só está havendo uma reposição populacional. Então, quando for negativo, quando essa população estiver decrescendo, então a gente tem aqui a taxa de natalidade é menor do que a taxa de mortalidade. Então, quando a taxa de natalidade for menor, então você vai ter aí a mortalidade maior, a população vai estar decaindo com o tempo. É o que está acontecendo em alguns países desenvolvidos, como eu já falei.
não pela má qualidade de vida, mas sim porque a população idosa está morrendo mais do que nascendo mais filhos. Tá aqui alguns crescimentos de alguns países. Você vê aqui que o Brasil tem uma taxa de natalidade de 15, taxa de mortalidade de 6, então é positivo. A população brasileira ainda está crescendo. A Índia, por exemplo, a gente tem aqui a Índia, que tem uma taxa de natalidade de 22, a taxa de mortalidade de 8, então crescimento positivo. A Rússia, veja que a taxa de natalidade é 12, a taxa de mortalidade 14, então tá caindo, é negativo. O Japão, ó, você tem a taxa de natalidade de 9 e taxa de mortalidade de 9, então o crescimento é nulo. Então aí só é reposição da população. E a Nigéria, que vai passar o Brasil no próximo ano, sua população vai ultrapassar a população brasileira. Veja que ela tem uma taxa de natalidade muito elevada e uma taxa de mortalidade aí também elevada, mas muito baixa referente à sua taxa de mortalidade. Então, um crescimento positivo muito grande. Então, a gente tem aí alguns crescimentos populacionais. Então, taxa de fecundidade se refere ao número médio de filhos por mulher em sua idade fértil. Então, o período fértil da mulher é de 15 aos 45 anos. Ela pode ter antes dos 15, pode ter antes dos 45 anos. Então, nos últimos anos, essa taxa de fecundidade brasileira ela vem caindo progressivamente. Para que você ter ideia, na década de 60, 70, o Brasil tinha uma taxa de fecundidade ali em torno de 6 filhos, de seis filhos por casal. Hoje é menos de 2 filhos por casal a média brasileira. Então, tudo isso está se refletindo no crescimento mais lento da população brasileira nos últimos anos. Taxa de longevidade é um indicador de expectativa de vida. Então, ela vai medir aí, essa taxa de longevidade, a expectativa de vida de um país. Então, quanto melhor for a qualidade de vida desse país, melhor vai ser a expectativa de vida dessa população. O Brasil tem uma expectativa de vida ali em torno de 75 a 76 anos, é a média brasileira, mas algumas regiões do Brasil podem apresentar ali, Santa Catarina, por exemplo, está próxima de 80 anos por habitante, uma expectativa muito elevada. Já o Maranhão apresenta uma expectativa de vida em torno de um pouco acima de 70, 71, 70, 71 anos, a expectativa de vida de um maranhense. Então há essa disparidade aí regionais muito acentuada no território brasileiro. Então, essa expectativa de vida depende muito da qualidade de vida dessa população. Se ela tem uma boa renda, tem um bom sistema educacional, um bom sistema de saúde, tem acesso a lazer, então tem uma alimentação saudável, uma alimentação boa, então ela tem uma expectativa de vida muito maior do que uma população que não tenha esse serviço. Então a gente para por aqui. Na próxima aula a gente fala um pouco sobre a nossa transição demográfica, tá certo? Então, boa aula para vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos vocês.